Nossa qualidade de vida no ar com a coach de emagrecimento, Jussara Munareto. Nossa pauta hoje sobre obesidade. Não é por acaso, né? Será que é porque passamos a Páscoa, doutora? É um dos motivos, né? Mas certamente a obesidade é um dos grandes problemas de saúde. Hoje em dia se considera uma saúde pública, né? Um problema de saúde pública. Porque no Brasil a gente sabe que mais de 50% da população está com excesso de peso, e esse excesso de peso gera uma série de problemas de saúde, né? Então, não é uma questão estética, é uma questão que a gente tem que pensar sempre em termos de saúde, do sofrimento que gera o excesso de peso. Então, a gente precisa estar atento para mudar esse cenário. E uma das coisas que a gente percebe que não é só questão de alimentação e exercício, que é o grande mote não é só essa balança, não é só essas duas coisas que contam. A gente percebe que existe um fator emocional vinculado ao excesso de peso, né? Então, a obesidade seria, por acaso, uma autopunição. Então, cada pessoa tem um motivo pelo qual ela ganha peso, por isso que é difícil emagrecer, porque cada pessoa tem a sua história, tem as suas condições de vida, e essa abordagem ela precisa ser individualizada, né? Ou seja, cada pessoa engorda, ganha peso por um motivo, por algum muito motivo particular. Exatamente, e a gente precisa encontrar esse motivo, né? Então, até falamos aqui, mostramos então um quadro de Fernando Botero, que é a Mona Lisa. Ele pintou em 1978, então uma gordinha, né, uma Mona Lisa desfigurada, então que chama atenção para esse momento que a gente está vivendo, justamente dos excessos da alimentação. Até um choque com a imagem. E o que realmente faz com que a pessoa desenvolva a obesidade, né? Porque ela muitas vezes é orientada, ela tem conhecimento, ela vai no nutricionista, vai no nutrólogo e não consegue manter a dieta, né? O que faz com que essa pessoa não consiga mudar o seu comportamento? Porque a alimentação é muito de comportamento. A alimentação tem uma função, nutrir o organismo. No momento que a gente usa a alimentação com outro objetivo, ele vai dar errado, então ela vai ganhar peso e vai trazer problemas, né? Então o Freud disse uma frase que é interessante. Quando um curso d'água se divide em dois, a congestão de um deles se produzirá tão logo a corrente encontre um obstáculo, tá? No outro. Então, se a gente pensar como o que Freud disse, né? Então, quando a gente inicia a vida, a alimentação e as emoções, elas se processam juntas, né? Então, quando a mãe amamenta o bebê, ela está ao mesmo tempo nutrindo esse bebê de leite, daquilo que vai nutrir o seu corpo, mas também das emoções, né? Só que em algum momento, então, quando a gente vai crescendo e vai evoluindo e vai se tornando adulto, há uma divisão em que a gente se mantém, então, o corpo e mantém as emoções. Só que em algum momento, que podem acontecer durante o desenvolvimento da criança, que é o que a gente diz que é o que afeta, né, que são as emoções, quando existe algum bloqueio, algum conflito durante a infância, que bloqueia esse crescimento e esse desenvolvimento emocional, vai fazer com que ela busque a solução no corpo. A compensação. A compensação, como é que ela vai compensar essa dificuldade que ela tem, que é uma dificuldade emocional e que ela não consegue fazer. Então ela vai buscar através da comida uma compensação para combater esse conflito que existe, né? Então muitas vezes o pai e a mãe são muito rigorosos,
a criança quer uma coisa e a mãe e o pai não permitem, né? Ou ela quer atenção e carinho e ela não recebe aquilo que está achando que deveria receber, então ela entende que ao comer ela vai receber esse carinho e essa atenção, que se fundem com a comida, né? Então ela passa a usar a comida como um recurso para controlar suas emoções, né? Só que isso fica inconsciente, a pessoa não é sabe proposital. isso. E em algum momento que evolui a vida lá, surge algum momento em que ela entra em conflito por alguma coisa que se assemelha àquilo que ela viveu, que aquilo que ela afetou ela durante a infância, aquilo remete à comida novamente. Então, às vezes, casamento, às vezes perda de emprego, às vezes uma morte familiar, né? Coisas que afetem as suas emoções. E ela não sabe lidar, ela vai buscar aquele afeto antigo lá que está bloqueado, tá? Então, como é que eu posso fazer? No momento que, então, entender o que está acontecendo esse bloqueio, retirar esse bloqueio, e muitas vezes o que acontece, por exemplo, que a emoção, a raiva, a criança quer uma coisa e o pai e a mãe não deixam e são firmes, e ela, em princípio, ela não sabe lidar com isso. Então, ela fica com raiva e ela, ao mesmo tempo, ela tem medo, né? Então, ela tem medo de agredir o pai ou de perder o amor e o carinho do pai e da mãe. Então, eu não posso agredir meu pai e minha mãe, porque eles podem me bater ou eles podem deixar de me dar o amor deles. Então, o que eu posso fazer? Eu vou comer, eu vou mastigar, eu vou mostrar essa minha raiva de uma outra forma, que é comendo. Então, muitas vezes a gente tem que identificar esse conflito primário lá, fazer com que a pessoa entenda que ela já está adulta, que ela está emocionalmente já forte o suficiente para entender que o pai não vai morrer se ela ficar com raiva do pai ou da mãe, né? Que ela tem direito a ter raiva. E essa raiva ela pode ser amenizada de outras formas, que não só comendo. A pessoa tem que saber lidar com as suas emoções, sejam elas quais forem, de uma maneira adulta. Né? Então, e como é que a gente vai identificar que realmente eu tenho uma dificuldade da parte emocional, que não é psicológica, é emocional mesmo. É como eu vivencio as situações, como é que eu experiencio essas situações e como é que eu posso mudar isso. E como, né? doutora? Daí precisa ser através de perguntas, né? Então, o que o coaching faz, né? O coaching de emagrecimento vai descobrir o que houve e que faz com que a pessoa coma, e às vezes são pequenas coisas que às vezes é como uma pedrinha no sapato, né? É uma pedrinha desse tamanho, mas não te deixa caminhar, né? Não te deixa seguir adiante e ir em frente com as tuas coisas, teus desafios, porque incomoda o caminho, muito. claro. Isso. E como é que eu vou descobrir isso? Porque muitas vezes isso fica escondido, né? Fica lá no inconsciente, né? E a gente só descobre através de perguntas, né? São perguntas específicas para a gente descobrir o que faz com que tu comas a mais. Qual é o teu significado? O que significa comer para você? O que você aprendeu durante a infância? Como é que foi a sua infância? Como é que a partir de que momento você passou a ganhar peso? De que forma isso aconteceu? Isso. Então, como se dá no dia a dia? Como é que momento tu passou a ganhar peso? Então, o que disparou esse ganho de peso? E a partir do momento que a pessoa entende de uma maneira adulta e passa a ter um relacionamento mais maduro, ou seja, emoção é uma coisa, alimentação é outra. Tá? Então, eu não preciso usar a alimentação para eu mudar como eu me sinto, porque eu posso me sentir bem. Então, a comida serve para a pessoa se sentir melhor. Né? Quando a gente come, há uma liberação de um neurotransmissor chamado serotonina, que é o neurotransmissor que dá bem-estar. Tá? Então, o que a pessoa busca? Bem-estar. Então, o que eu estou buscando na comida? Melhor, me sentir melhor. Mas é melhor temporário. É só no momento. E depois a gente vai acabar se sentindo culpado por ter comido. Com raiva de si mesmo, porque eu não tenho força de vontade. Eu não consigo
me alimentar na quantidade certa, cumprir o que foi dito pela nutricionista, pelo médico. Então eu me sinto frustrado. Então, na realidade, a grande transformação é o quê? Que o coach de emagrecimento pode nos dar o suporte, a gente assumir o controle da nossa vida, inclusive do peso ideal. Exatamente, porque isso não é muito levado em consideração no tratamento atual, né? Se pensa muito no modelo biomédico, né? Então, como é que reage o teu corpo e como é que tu deve se comportar? Mas não é isso que importa. Então, hoje em dia a gente tem que pensar muito no modelo biopsicossocial, quer dizer que a gente tem que pensar na parte emocional, na parte psicológica, na parte social, o que representa a comida de reunião, de integração das pessoas, e não somente a comida como vetor de ter um corpo bem formado, né? Então, esse outro essa outro aspecto é que precisa ser realmente trabalhado, e aí sim a gente consegue um emagrecimento permanente, porque a maioria das vezes a pessoa emagrece e volta a ganhar peso, emagrece e volta a ganhar peso. Por quê? Porque a pedrinha do sapato continua lá. Não, nós queremos o pulo do gato, a diferença. E doutora Jussara, eu adorei o bate-papo e principalmente descobri que a gente pode sim tirar e jogar para longe e nunca mais ter a pedrinha no sapato. Isso aí. Obrigada.